Olá, essa daqui é a leitura da seção A História da Terra Santa na Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. NVI é a sigla para Nova Versão Internacional. Esta seção, intitulada novamente A História da Terra Santa, começa da seguinte forma. A Terra Santa, às vezes chamada Canaã, Israel, Oriente ou Palestina, mudou de dono muitas vezes e era centro de intermináveis conflitos. A arqueologia da Palestina é complexa quando se trata de refletir todas as eras da longa história da região. Aqui um subtítulo que diz A Cultura Pré-Israelita, Pré-História e Idade do Bronze Antigo. Canaã é habitada desde o período pré-histórico. A mais antiga cultura da Idade da Pedra, descoberta no Monte Carmelo, e que sobreviveu à cultura tardia da Idade da Pedra, conhecida como os Natufianos, foi descoberta em Jericó. A agricultura e a produção de cerâmica começaram no período Neolítico, que é dividido em pré-cerâmico e cerâmico. Parte do final do 5º e 4º milênios a.C., uma cultura chamada Gasuliana emergiu ao sul do Vale do Jordão. Com o local de descobertas em Berseba, ela marcou o início do período Calcolítico na região. A cerâmica gasuliana é notavelmente avançada e atesta a sofisticação desse povo primitivo. O início da Idade do Bronze Antigo, que vai de 3.200 a 2.200 a.C. no Oriente, corresponde ao final do período pré-dinástico e início do período dinástico egípcio, que data de 3.400 a 3.000 a.C. Importantes sítios do Bronze Antigo I abrangem Megido, Jericó, Ai e Bet-Sean, todos ao norte da Palestina ou na Palestina Central. Uma cultura mais avançada desenvolveu-se na parte sul da região algum tempo depois. Um importante sítio do Bronze Antigo II, no sul, é Arad. A Idade do Bronze Antigo viu o início da cultura urbana na região, quando algumas cidades-estado com certa autonomia começaram a surgir ao redor de cidades maiores e fortificadas. Por volta de 2650 e 2350 a.C., ocorreu uma ruptura de origem não especificada na cultura urbana, especialmente ao norte. Alguns acreditam que os amorreus nômades invadiram a terra e desorganizaram a cultura. É questionável, porém, que essa mudança na cultura possa ser atribuída à migração ou à invasão dos amorreus, e hoje muitos estudiosos rejeitam a ideia. Alguns acreditam que os problemas ambientais são a causa mais provável. Abraão desceu ao Egito por causa da fome, de acordo com Gênesis 12:10. O declínio da cultura do Bronze Antigo em Canaã pode estar relacionado com o final do Reino Antigo do Egito, no século 22 a.C., quando os asiáticos, povos semíticos de Canaã e da Síria, investiram contra o Egito. Subtítulo As Idades do Bronze Médio e do Bronze Tardio. Uma nova cultura urbana, contemporânea à do início do Reino Médio do Egito, surgiu no início da Idade do Bronze Médio, que corresponde ao período de 2000 a 1550 a.C. Entre as cidades proeminentes desse período estão Tel Afec, Biblos, Aco, Megido, Jericó e Bet-Sean. A arte da cerâmica avançou significativamente depois que os oleiros aprenderam a usar rodas fixas para moldar vasos de excelente qualidade. O conto egípcio de Sinuhe apresenta um retrato da vida cananeia daquele tempo. A Idade do Bronze Médio em Canaã também coincide com a Era dos Ixos, no Egito, do segundo período intermediário. Alguns acreditam na presença dos Ixos em Canaã, mas isso é improvável. Houve um declínio na qualidade da cultura material, especialmente a cerâmica, em Canaã no início da Idade do Bronze Tardio, que vai de 1550 a 1200 a.C., e parece ter havido considerável decadência durante o Bronze Tardio I, que vai de 1550 a 1400 a.C. É certo que os governantes egípcios, especialmente Tutmés III, de 1479 a 1425, fizeram incursões a Canaã para manter as cidades-estados de vários sítios da região submissas às ordens e influências egípcias, como por exemplo Megido. Muitos estudiosos, baseados nos vários níveis de destruição dos sítios do Bronze Tardio,
argumentam que a invasão israelita sob o comando de Josué ocorreu por volta de 1250 a.C., mas esse raciocínio tem sido amplamente combatido pelo fato de que nenhuma cidade, com exceção de Azor, possui níveis de destruição que corroborem essa teoria. Mais um subtítulo que está intitulado A Cultura Israelita. Embora pareça que os israelitas invadiram Canaã por volta de 1400 a.C., eles não deixaram nenhum indício até cerca de 1200 a.C. Durante a Idade do Ferro I, datada geralmente entre 1200 a 1000 a.C., a nação de Israel começou a tomar forma. Exemplos do que parece ser sua cultura material, como casas de 4 aposentos e colar de argolas, aparecem na arqueologia desse tempo. Centenas de vilas da Canaã central, datadas desse período, podem ser consideradas israelitas. Os filisteus apareceram em Canaã pela primeira vez pela mesma época durante a migração dos povos do mar, e exemplos de sua cultura material, como os vasos bicromáticos, comparáveis aos da cerâmica grega micênica, começaram a aparecer. Tendo em vista que o relato bíblico indica que Israel já habitava aquela terra e guerreava contra vários inimigos pouco antes de os filisteus se tornarem uma ameaça, o argumento de que os filisteus e os israelitas surgiram em Canaã na mesma época é errôneo. Na verdade, a menção de Israel na estela de Merneptah, datada de 1210 a.C., dá a entender que Israel já estava bem estabelecido na região por volta de 1200 a.C., no início da Idade do Ferro I. Durante o período dos juízes, os israelitas mantiveram-se unificados pelo pacto com Deus, mas a constante pressão dos inimigos externos os levou a procurar uma unidade política mais forte. Relato de 1 Samuel 8, 19 e 20. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas a nação alcançou seu apogeu cultural e político sob a liderança de Davi e Salomão. Foi no século X a.C., quando Israel dominou todo o Oriente. Materiais importantes remanescentes do período da monarquia unida foram escavados em Azor, Megido e Gezer, em que um portão de entrada para a cidade com 3 portas e muros de casamata ilustram a fortificação mencionada em 1 Reis 9:15. A supremacia israelita foi enfraquecida pela divisão do reino entre Roboão e Jeroboão, relato de 1 Reis 12, e quebrada pela invasão do egípcio Sisaque, relatado em 1 Reis 14, versículos 25 e 26. Na verdade, o ataque de Sisaque parece ter sido pouco mais que uma rápida campanha com o propósito de reduzir o poder de Israel diante do Egito. A situação de Samaria, o reino do norte de Israel, variou durante os 2 séculos seguintes. Samaria foi poderosa às vezes, no governo de reis como Onri e Jeroboão II, mas se mostrou notavelmente fraca outras vezes, como quando esteve sob a opressão de reis como Azael e Damasco. Finalmente, Samaria sucumbiu diante da Síria por volta de 720 a.C., e Judá, um estado relativamente menor, entrou em declínio até sua destruição por Nabucodonosor da Babilônia em 586 a.C. Essa daqui foi a leitura de parte da sessão que traz a história da Terra Santa. A partir da próxima leitura desta Bíblia, eu acho que eu finalizarei este subtítulo da Bíblia. Muito obrigado por me acompanhar e até o meu próximo vídeo.